Olá, senhores. Hoje nós examinaremos os pactos adjetos de compra e venda. Pactos adjetos são pactos que podem ser incluídos ou não num contrato de compra e venda. Portanto, não há obrigatoriedade na sua opção, tá? Entretanto, uma vez que vocês inseriram os pactos adjetos, há que se cumprir a rigor aquilo que a lei estabelece para eles. São pactos adjetos de compra e venda, como já examinamos ao término do vídeo anterior, a cláusula de retrovenda, prevista nos artigos 505 a 508 do Código Civil, a cláusula de venda a contento, prevista nos artigos 509 a 512 do Código Civil, a cláusula de preempção ou preferência, prevista nos artigos 513 a 520 do Código Civil, a cláusula de venda com reserva de domínio, prevista nos artigos 521 a 528 do Código Civil, e a cláusula de venda sobre documentos, que é a única que não examinaremos, prevista nos artigos 529 a 532 do Código Civil. Essas são cláusulas especiais que ficará a critério das partes envolvidas no contrato de compra e venda inserir ou não. Mas é aquilo que já comentamos, uma vez inserida, há que se cumprir as determinações legais para tanto. Comecemos pela cláusula de retrovenda, que também é um pacto estabelecido entre as partes, pela qual o vendedor se reserva o direito de, em 3 anos, que é o prazo dado pela lei, se obtiver o dinheiro para tanto, recomprar o bem que foi alienado. Então, a primeira coisa, direito de retrovenda, cláusula especial de retrovenda só cabe para bem imóvel. Você não pode fazer isso em qualquer outra transação que não se refira a bens imóveis. Portanto, retrovenda só cabe em bens imóveis. A gente chama de cláusula de retrovenda, cláusula de retrato, né? Porque não deixa de ser direito de resgate, que é a hipótese seguinte: eu faço uma venda para alguém, mas quero estabelecer ali, pelo apreço que eu tenho pelo bem, o direito de eventualmente recomprá-lo. Seria essa a ideia que ficaria mais fácil, né? Para os senhores entenderem. Então, eu vou lá e retomo o que é meu, depositando o valor integral do preço, mais eventuais despesas que tenham ocorrido. Só. Tanto por tanto, né? Então, esse é o direito de retrovenda. Tem autores que afirmam que esse é um direito, essa é uma cláusula desnecessária, de pouca utilidade. Eu já vejo muita utilidade nela, ainda mais no período que se avizinha agora, nessa época pela qual passaremos. Verifiquem os senhores, por exemplo, que vocês herdem uma casa, não tenham condições de pagar as partes de seus irmãos, mas tenham um apreço pelo imóvel. Até por uma concordância entre eles e pela sua impossibilidade financeira, você ficará aí obrigado à venda. Mas você pode tentar reservar, sim, a cláusula de retrovenda. Para o comprador, você vai falar, mas o comprador vai ficar numa corda bamba. Mas isso geralmente causa um impacto menor no valor de venda e de compra, portanto, ele tem alguma vantagem. E muitas vezes a gente vê que isso daí é muito mais uma relação afetiva que ainda não se desfez, aquela questão do apego, do que propriamente a possibilidade do cidadão aparecer com dinheiro e bancar a situação de uma recompra, de um retrato ou de um resgate, né? Então, tem algumas coisas que são específicas. O prazo de 3 anos está previsto no artigo 505. Então, a definição de retrovenda e o seu prazo já está estabelecido. Passados os 3 anos, pode prorrogar? Não, decaiu. Decaiu. Está consolidada a compra e venda, né? Como você geralmente faz a escritura e registra no cartório o direito de retrato ou a cláusula de retrovenda, a gente fala que desfez-se o negócio, né? Então não é uma recompra, desfez-se, você depositou e aquela compra e venda está desfeita. Depositou o valor atualizado, mas a eventual despesa que tenha sido praticada está desfeita, a compra e venda dentro do prazo está desfeito. É um direito potestativo de quem, hein? Do alienante, do vendedor. Então vamos tentar entender. Eu, Maria Helena, vendo para você, José, o meu imóvel, ou o imóvel que foram dos meus pais. E eu não estou afim de vender esse imóvel, na verdade, né? Mas estou em dificuldades financeiras.
Por outro lado, você, José, gostaria de me ajudar, mas tem medo também de me ajudar e ficar sem nada nas mãos, porque tá cheio de ex-amigo por aí que pegou dinheiro emprestado, nunca devolveu e a amizade acabou. Então, o que você, José, poderia ofertar para mim? Olha, Maria Helena, como que você está querendo para esse empréstimo a prazo de 3 anos? Faz o seguinte, me passa a casa dos seus pais, tá aqui o valor, mais do que suficiente para pagar suas dívidas e bancar o valor da casa. Se aparecer com o dinheiro em tanto tempo, acabou, retomou bem. Se não aparecer, eu não tenho que executar, quer dizer, você não vai ter que me executar, você não vai ter que correr atrás de contrato. Eu perdi o direito, a casa é sua. Olha que solução interessante. Por quê? Porque o tempo que se avizinha agora, como eu falei, pós-pandemia ou nas dificuldades econômicas que advirão, será um tempo de pouca circulação de moeda. Porque não adianta só imprimir moeda, né? É de pouca circulação de moeda. Tá, e aí você vai ter que achar soluções criativas. Essa solução é antiga, mas é criativa. Ao invés de eu te dar dinheiro para o empréstimo sem ter garantia nenhuma de que eu vá receber, eu posso fazer uma compra e venda de um bem que você tenha, dando o direito de retrato. Quer dizer, o direito de retrato é seu, vendedor. Se você aparece com dinheiro dentro do prazo de 3 anos, eu sou obrigada a te devolver o bem. Ninguém vai perguntar se eu quero, eu sou obrigada a devolver o bem. Por isso que só cabe em bem imóvel. Porque aí você vai fazer o registro na escritura, tudo certinho. Para evitar o quê, hein? Que eu, por exemplo, compradora, venda para terceiro. Não, tá pendente uma retrovenda. Tá pendente uma retrovenda, não se mete, porque tem 3 anos aí. Então tem que estar no registro de imóveis? Tem que estar no registro de imóveis. Então tá lá o contratinho de A com B, A alienante, pendendo uma retrovenda. B quer espertamente vender. Quem vai comprar vai olhar a certidão de matrícula, tá lá, pendente uma retrovenda. Só se for louco e quiser assumir o risco. Se não, deixa passar o prazo. Não é? Porque senão você corre o risco de vender o que não é seu. A pessoa aparece com o dinheiro, desfaz o negócio. Olha a confusão que virou. Então, o direito ou a cláusula especial de retrovenda é essa. Geralmente é do pessoal mais apegado, né? Que não quer se desfazer do bem, não tem condições econômico-financeiras para comprar a parte de outra pessoa que eventualmente possua sobre o mesmo bem, então fica constrangido a vender. Ou aqueles que estão em dificuldade financeira, coisa raríssima nos dias de hoje, e que vão ter que alienar bens, mas que também querem recomprá-los. Então tá bom, tá garantido o direito de retrato, tá? Então tá garantido o direito de retrato e o direito de resgate nesse prazo de 3 anos. Não prorrogáveis. É um prazo decadencial. Acabou o prazo, acabou o prazo. Mas ele veio antes de um ano, já apareceu com dinheiro, eu não quero entregar. Não, você é obrigada a entregar. É um direito de retrato, é quase um direito potestativo, é daquele que vendeu. E muitas vezes ele só vende com essa condição, né? Com essa modalidade de cláusula estabelecida no contrato. Eu já fiz 2 aquisições com cláusula de retrovenda. Nem preciso dizer para os senhores que a gente mal dorme, né? Até passar esses 3 anos. Ou a pessoa renunciar, que foi o que aconteceu num dos casos. Renunciou à cláusula de retrovenda. Então, obrigada. Já pude dormir mais tranquila. E no outro caso, que é aguardar os 3 anos transcorrerem, né? Ah, mas isso daí é loucura. É comércio, né? Faz parte. A pessoa herdou, era o imóvel dos pais, não queria, porque não queria se desfazer, não tinha condições de bancar. São os casos que eu relatei para os senhores. É por isso que eu não gosto muito quando a doutrina fala assim, esse caso é desconexo com a realidade. Não, muitas vezes as pessoas estão atentas aí à pesquisa e as teorias acabam esquecendo que as provas são bem simples e os exemplos são bem simples e bem do nosso cotidiano. Tá? Então fica aí explicado para os senhores, ainda que de forma superficial, porque não é uma cláusula muito comum, a cláusula de retrovenda. Então, essa é uma cláusula que existe, está prevista bonitinho, mas não é uma cláusula de uso continuativo. Os senhores vão achar alguns comentários bem interessantes no Flávio Tartucci, leiam, é importante, né? Eu sempre recomendo aqui alguns autores para os senhores lerem,
porque eles falam mais a respeito do assunto, citam jurisprudência, né? Mencionam uma hipótese ou outra de discussão doutrinária, né? Mas muita gente tenta equiparar a cláusula de retrovenda com simulação. Não é, hein, gente? Toma cuidado. Só em determinado caso que você vai poder tentar aí figurar uma simulação, mas é muito difícil, tá? Você tem 3 anos, então isso não é obrigatório. Bom, vamos à venda a contento. A venda a contento também tá lá bonitinha, inserida no Código Civil. E aí a ideia de que o vendedor permite ao comprador, o alienante permite ao adquirente, que permaneça com o bem por um determinado período, ajustado entre eles, para que este determine se quer mesmo ficar com o bem, o produto ou não. Senhores, nós temos 2 modalidades de venda a contento, hein? Nós temos a venda a contento em que não há o pagamento de valor algum, então o vendedor fornece para você o bem, e aqui pode ser bem móvel ou imóvel, fornece para você o bem, um veículo, por exemplo, e diz, ó, você pode usar 3 dias aí, verifica se você gostou e a gente fecha o negócio. Veja só, eu forneci para você, não gostei do seu exemplo nesse caso, você forneceu para mim 3 dias para usar o veículo para saber se eu gostei dele ou não e a gente eventualmente fechar o negócio. Perfeito? E se acontece um acidente nesse meio tempo e o veículo vem a ter uma destruição, um PT, perda total, a coisa perece para quem? Qual é a regra? A coisa perece para o dono, né? Quem é o dono aqui? Como não houve transferência econômica nenhuma, o dono é o vendedor. E você ficou no prejuízo. Você vai poder cobrar via indenização, 186, né? Algum outro tipo, mas contratual não tem. É venda a contento. Você deixou eu usufruir. Você vai ter que provar que eu agi com negligência. Aí sim, 186 do Código Civil. Não pela regra contratual. Tá bom? Só que existe uma outra forma de venda a contento. Se forem fazer a venda a contento, eu recomendo essa segunda. Por quê? Porque nela existe antecipação de valores. Olha, se existe antecipação de valores, já houve a transferência tecnicamente da propriedade. O que a gente prefere, o que você permite é o eventual cancelamento. Olha, eu vou devolver isso, não gostei, mas para você tirar de lá você tem que pagar X. Então aí você já transferiu, tecnicamente houve a tradição, houve a transferência e, portanto, a coisa perece para o dono. Mesmo exemplo, resultado diametralmente oposto, dependendo se você usa o artigo 510 ou o artigo 511 do Código Civil, tá? Então, fica aí a diferença bem distinta aí entre essas 2 modalidades de venda a contento. Então, venda a contento, o vendedor te conhece e tá querendo vender o produto, ainda mais hoje, né? Quer porque quer. Fala assim, olha, então leva, vê se te agrada. Se te agradar, você volta aqui e acerta o preço. Essa é a venda a contento, que o risco está correndo por conta do vendedor, porque a coisa perece para o dono e o dono é ele. Marilene, ele fez um empréstimo, tá? Um empréstimo de coisa dele. Isso é comodatário, sim, mas a coisa é dele, tá? Segunda hipótese. Não, você faz o pagamento. Se de tudo você não gostar, eu te devolvo. A grande característica da venda a contento, gente, em relação à vice redibitória e tudo mais, é porque ela não é vice redibitória. Ela foi uma prerrogativa que o cidadão te deu, que o vendedor te deu. Portanto, passa a ser direito potestativo do comprador, do adquirente, devolver o bem. Eu não tenho que dar explicações. Ah, mas está me devolvendo por quê? Não, eu não tenho que dar explicação nenhuma. Não há essa preocupação em motivar. A gente não está falando em vício redibitório, tá? Então, venda a contento é bem distinto. Venda a contento você quer agradar. É bem essa a ideia. Já se te agradou, fica com esse, já está pago, não tem problema nenhum. Se de tudo não te agradou, você volta, te devolve o dinheiro, ou a gente vê alguma outra coisa. Então, aí o que você está querendo é fazer uma venda a contento sem esse ônus e sem esse risco que, via de regra, o vendedor sofre.
né? Acaba correndo esse risco pelo prazo. Por isso que o prazo estabelecido tem que ser um prazo curto. Um prazo razoável para que você perceba se você gostou ou não, mas um prazo curto para evitar incidentes ou acidentes que onerem aí uma das partes e deixem em total prejuízo. Perfeito? Preferência, direito de preferência. O direito de preferência é uma das coisas assim mais tranquilas que tem a preempção ou preferência que você tem, né, sobre bens, móveis, imóveis. Então, o que é o direito de preferência? Eu gostaria que, estou vendendo imóvel para você, ou um móvel. Vendi um, vamos falar de imóvel que é mais fácil. Vendi um imóvel para você, né? E eu falo, olha, quando você quiser vender, eu gostaria de ter a preferência. Pronto, a gente faz uma cláusula de preferência, obrigando você a, quando você quiser vender, oferecer o direito de preferência para mim. Eu não tenho o direito de ir lá bater na porta e falar, olha, eu tô com dinheiro, eu quero que você saiba que eu quero ficar no bem. Não, isso daqui não tem nada a ver com retrovenda. Eu não tenho poder para isso. Eu não posso fazer isso. Tá? Eu não posso chegar e exigir que você me entregue o bem. Primeiro tem que existir a vontade de vender. Se ela não existir, por parte daquele que adquiriu o produto, jamais vai se materializar o direito de preferência, que por sinal não é sucessível. A pessoa morreu, acabou o direito de preferência. Não transmite aos herdeiros. Não, não transmite. Tá? Então, acabou o direito de preferência. Então, permaneci no bem imóvel, não falei nada, acabou o assunto, né? Desculpe, no exemplo que eu dei, eu estava vendendo, né? Então, você permaneceu no bem imóvel e não falou nada, acabou o assunto. Não tem como exigir, muito menos os seus herdeiros, acabou o assunto, não tem. O direito de preferência, ele tem muito a ver com a relação pessoal, né? Então, foi uma condição ali no momento de se acertar o negócio, falar assim, olha, eu gostaria de ter preferência sobre esse imóvel. Perfeito, não tem problema nenhum. Eu garanto para o senhor a preferência sobre o bem, caso eu venha vendê-lo, né? A gente tem a prelação convencional ou preferência convencional, que é essa que você estabelece em contrato, e você tem a preferência legal. Por quê? Porque existe uma perspectiva dentro do direito das coisas, que é o que a gente vai aprender no próximo semestre, existe uma perspectiva dentro do direito das coisas de consolidação da propriedade. Então a ideia é sempre essa: consolida a propriedade. Então, por que você está dizendo isso? Porque se você tiver um inquilino, você é o proprietário. Eu vendi para você, você é o proprietário. Você não está morando lá, tem um inquilino. Aqui nessa hipótese nós teremos dois direitos de preferência. O meu, que está estabelecido no contrato, e o do inquilino, que a lei de locação garante. Por quê? Para facilitar a consolidação da propriedade. Ele já está lá. O direito civil não gosta muito de movimento. Essa coisa de spin, academia, não é com o direito civil, né? Então, a pessoa já está no imóvel, vamos garantir a preferência para ela. Já está com o bem, a preferência dela. Essas são as prelações ou preferências legais. Os senhores vão aprender conforme aprenderem as normas e os demais contratos, né? Então, a gente vai ver que existem algumas situações em que a lei já dá preferência, tá? Outras, como essa que eu mencionei, eu tenho que estabelecer em contrato. Por quê? Porque o vendedor não tem preferência, né, gente? Ele vendeu, ele caiu fora, você que comprou o imóvel de mim, eu não tenho mais nada a ver com isso. Se eu quiser me reservar o direito de preferência, eu tenho que conversar contigo, colocar ali. E olha, como é diferente, hein? Na retrovenda eu tenho que pagar aquilo que você gastou. Direito de preferência pela melhor oferta. É a oferta do mercado. Não é aquilo que... Não é devolver o dinheiro. Vim aqui depois de não sei quantos anos devolver o dinheiro. Não, não, não. Hoje isso daqui vale no mercado X, portanto, o senhor tem. Não é o direito de preferência por aquilo que eu quiser gastar ou empatar no bem. É por aquilo que ele vale. Então, há que ser feita uma avaliação, checar bonitinho e com base nisso eu vou exercer o direito de preferência. Tá? Existe essa não movimentação que é muito curiosa, né? A pessoa está lá como possuidora, como locatária, vai exercer o direito de preferência e vai se tornar proprietária. Então, na verdade, ela não se mexe. Você vai mexer só na titulação. Ela mesma não sofreu alteração alguma.
né? Depois a gente vai aprender que isso daí tem um nominho específico. Entendido essa parte do direito de preferência ou direito de prelação, que é bem usado, né? Sobretudo a prelação legal. Não há muita. Não tem muito direito de preferência por cláusula. Muito difícil a pessoa querer, tá? E por último, a gente tem a venda com reserva de domínio. Por último, aqui. Porque venda sobre documentos vocês aprenderão em comercial. Por último, aqui. Na verdade, né, venda sobre documentos é comércio exterior, portanto, direito internacional. Ou direito empresarial internacional, é essa parte. Venda com reserva de domínio também é aplicável aqui a bens móveis, duráveis. E para bens imóveis, não, está proibido. Retrovenda, só bens imóveis. Venda com reserva de domínio, esquece os bens imóveis, só móveis, duráveis. A ideia da venda com reserva de domínio é a ideia de fazer o seguinte: eu te torno agora possuidor, já te dou a posse do bem, mas você só será proprietário após o término do pagamento do preço ajustado sobre o bem. Arrendamento mercantil, alienação fiduciária em garantia, tem todas as mesmas intenções: facilitar a aquisição a prazo por parte do adquirente e dar condições para que o vendedor tenha garantias caso esse adquirente não venha pagar, para que ele não tenha uma ampla movimentação processual, seja mais curto essa dinâmica. É uma forma de impelir aquele que adquire a pagar e pagar em dia, ou a fazer acordos e evitar o processo, porque o processo de retomada de bem é um processo simples. Retoma o bem, vende, vão bater da sua dívida, você ainda falta tanto. Né? Então, cuidado, alienação fiduciária em garantia, você não pagou o bem, retomou o bem. Aí vai esquecer a dívida ou não, aí vai depender do que vocês estiverem fazendo. Arrendamento mercantil, alienação fiduciária. Venda com reserva de domínio, é essa a ideia. Eu retomo o bem, o vendedor retoma o bem. Evita-se com isso muitas fraudes, né? E longos processos. É essa a finalidade da venda com reserva de domínio. Eu permito a você comprar a crédito, seja usando o banco, o crediário da empresa, XYZ bolinha. Você já fica na posse, mas você não é proprietário, não. Existe a reserva do domínio. Domínio é o nome que a gente dá aos caracteres da propriedade, tá? Ao conjunto de caracteres da propriedade, a gente dá o nome de domínio. Então, existe a chamada venda, mas com reserva de domínio. Se você não pagar, você deixa de ser inclusive possuidor. E eu te executo. Busco e apreendo bem. Então, tem uma série de medidas, reintegração de posse, tem uma série de medidas aí para facilitar a alienação fiduciária em garantia. Os senhores conhecem bem, gente. Comprou um imóvel, comprou um bem imóvel, um carro, foi na concessionária, comprar um carro, aproveita que agora está aberto. Foi na concessionária, comprar um veículo, comprou em 450 mil prestações. Vem ali o documento para você, o senhor vai poder sair com o veículo, mas tá lá, carimbão, alienação fiduciária em garantia. Não paga para ver o que vai acontecer. Não paga e esquece da satisfação, só para ver o que vai acontecer. O senhor tem uma dívida. Então aqui, o que se quer, de um lado, é facilitar o acesso ao crédito e aos bens de consumo, e de outro lado, dotar de garantias aquele que está vendendo. Essa foi uma tentativa equânime, no meu modo de entender, mais justa, de garantir para aquele que pretende comprar a possibilidade de acesso a bens de consumo e para aquele que está vendendo a garantia de que não haverá assim uma demanda judicial tão extensa e que ele tenha efetiva, não perca o bem, né? Porque o grande medo, gente, é fraude, né? Eu vendo o bem para você, você pega com reserva de domínio, você pega e transfere para outro. Já tem até presunção de fraude sobre isso, hein? Então nem vem. Então, por isso que já tem na documentação, alienação fiduciária em garantia. E quando você paga a última prestação, já é dado baixa. Você não precisa correr atrás de nada, já vai ser dado baixa. Então pronto. Aí você consolidou a propriedade. Só aí você tem a propriedade. Antes você vai ter posse, que é o assunto do nosso próximo semestre, tá?
Com isso, a gente encerra o contrato de compra e venda e no nosso próximo encontro entramos no contrato de doação. Outro contrato muito importante para examinarmos. Senhores, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos.